Susana Freneda, cadê você? Achou! Tudo bom, Rô? Tudo bem? Boa noite! Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai Então, conseguir tirar. É incrível, né, Rô? Em todos os assuntos que nós trazemos aqui, a gente consegue tirar o lado bom disso tudo. Sempre tem, né? na vida sempre tudo tem o lado bom e o lado Sempre. ruim. Sempre tem. É É, muito louco, né? É muito louco. Até é. dentro de um sentimento desse, como inveja, a gente consegue descobrir que ela tem o seu valor também. Sim, seu Não é lado só. positivo. É, não é só coisa ruim. Bom, Vamos lá. essa história, na verdade, é uma fábula, né? Que uma escritora, que ela é psicanalista, ela é uma escritora austríaca, e ela colocou nos seus escritos, um dos livros dela é Inveja e Gratidão. E o nome dela é Melanie Klein. Não sei se eu falei certo, mas... E ela colocou num dos seus livros, né, a seguinte história, que não é dela, mas ela colocou. Então vamos lá. Certa vez, um homem extremamente invejoso, mas muito invejoso, recebeu a visita de uma fada. E a fada deu a ele o direito para fazer um pedido. Mas que o que ele pedisse, ele tinha que saber que o vizinho dele ia receber em dobro. E aí ele, né, nossa, meu vizinho vai receber em dobro, e ele era extremamente invejoso. Então, aí ele pensou. Já sei. Eu quero, dona Fada Madrinha, que a senhora arranque um dos meus olhos. Meu Moral da Deus. história. Moral da história, ou seja, né? Vou arrancar o meu vizinho vai ficar sem os dois. Então, moral da história. Uma pessoa extremamente invejosa, ela se satisfaz muito mais com a desgraça do outro, com as suas próprias conquistas, porque ele podia ter pedido, né? É, Tanta coisa boa é para ele, tudo verdade. bem que o vizinho ia ganhar o dobro, mas ele também ia ficar bem, né? Mas não, mas ele desejou o mal do vizinho em detrimento de uma valorização que pudesse ser para ele. Então, Sim, essa é sim. mais ou menos a característica do invejoso cruel, né? Do invejoso. Então, Então, pegando o gancho aí nessa história, a gente percebe que há na inveja, a inveja é um sentimento primitivo, latente no ser humano. Eu acho interessante que a gente tenha abordado aqui, independente de pensarmos se é positivo ou negativo, características humanas. Ou seja, a gente tem falado incessantemente que nós estamos aqui, somos seres em construção, aprendendo sempre, e a inveja é inerente a nós. O que a gente traz à roda para que as pessoas reflitam é o que eu faço com isso? Porque eu posso, diante de um sentimento de inveja, querer o mal do outro, porque a inveja significa justamente isso. Eu sentir raiva, dor, pesar pelo bem-estar do outro, por é algo que a desgosto, outra né? pessoa tem. Você se Desgosto pela felicidade desgosta, alheia, olha né? isso, É que louco, cruel, é né? louco, é louco. Você se entristecer vendo a prosperidade, o amor, as conquistas do outro. E aí o que a gente pode começar a pensar é assim, como que eu lido com isso quando eu dou registro de que eu estou sentindo inveja de alguém, E né? lembrando que, como você disse, ela é um sentimento inerente a todos os mamíferos, nós vamos colocar assim, Sim, né? sim. Né? Veio aí da evolução, e aí a pergunta que não quer calar, né? Por quê? Por que que este sentimento de inveja permaneceu em nós com a evolução? Porque é fato que tudo aquilo que não era mais útil, né, na cadeia evolutiva, até chegar em nós, foi descartado.
Então, se a inveja é uma coisa, é um sentimento, uma coisa não, né? É um sentimento tão mesquinho, tão ruim, por que é que na cadeia evolutiva ele permaneceu? Qual é a função da inveja? Parece incrível, mas a inveja, ela tem uma função para que nós ainda a tenhamos. Tem a ver com a nossa sobrevivência, porque lá atrás, né, a gente tinha lá os primatas tentando sobreviver através do alimento. E naquela coisa da observação, quando eles percebiam que aquele animal, aquele mamífero tinha pego, por exemplo, mais alimentos do que ele falou, opa, inveja, ele falou, posso fazer melhor. Aí ele ia, pegava mais do que o outro tinha pego. Tem estudos de dois psicólogos evolucionistas, David Buzz e Sarah Hill, que eles, os estudos deles comprovaram que quando eles se sentiam desfavorecidos, eles iam para fazer uma coisa melhor para que a espécie sobrevivesse, para que houvesse a perpetuação da espécie. E aí isso dá o link para a gente lá do começo, que a inveja não é um sentimento tão ruim assim, né? Tão demoníaco assim. Porque se o cara, que nem por exemplo na época de caça e plantação, se o cara caçava mais, o outro ia para caçar melhor. Se a plantação do vizinho era boa, o outro ia lá e fazia uma plantação melhor. Então, de certa forma, era meio que um empurrão, né? Para que as pessoas fossem se melhorando dentro daquilo que elas, dentro das habilidades, dentro das competências que eles tinham naquele momento do processo evolutivo. Então, ela é quase que um combustível, né? Para a gente se desenvolver. Pode separar a inveja de cobiça, né? A inveja é quando você fica triste com o que o outro tem. A cobiça é quando o que o outro tem desencadeia em você a vontade de conquistar. E aí fica algo bacana, porque aí você positiva um sentimento que aos olhos de quem quer ser perfeito é muito cruel, né? Porque a inveja, ela lida muito com o nosso egocentrismo, né? Então o meu ego não permite que o outro seja mais bem-sucedido que eu. Então ela mexe muito com o meu brio, com o meu ego. Então como que o outro plantou mais e colheu? Como que o outro tem mais sucesso? Atrelado à inveja a coisas materiais. Mas muitas vezes as pessoas invejam a tua paz, a tua família, o teu relacionamento, o amor que você tem ao seu trabalho, né? E isso é muito mais difícil de conquistar, né, Rô? Sim, é muito mais, porque apesar que dependendo também da material, ela é difícil, mas se a pessoa se trabalhar bastante, talvez ela consiga. Mas a inveja é essa que o dinheiro não compra, eu acho que deve ser um problema muito sério de autoconhecimento, né, de autoafirmação e de não se reconhecer com os seus talentos e sempre achar que o outro tem um talento melhor. Eu acho que tem uma falta de conhecimento aí muito grande. A inveja é um sentimento cruel, mas tudo depende de como eu lido com isso, né? A gente inveja algo no outro, mas a gente inveja o resultado, não o processo que o outro fez para alcançar o que a gente está invejando. É aquela Exatamente. Porque você vê só o topo, né? Não vê a caminhada para chegar no topo. Na verdade, é um dos sinais do invejoso, né? O invejoso, quando você fica ali... porque muitas vezes a gente, ocupada com a nossa vida e com o autoconhecimento um pouco longe de nós, a gente não percebe o quanto a gente pode inspirar inveja no outro. Porque para nós é tudo tão natural, às vezes é tão sofrido de alcançar o que a gente alcançou, às vezes a gente acha que a gente não alcançou nada, e para o outro esse nada é muito. Então a gente fica realmente meio que receosa. E um dos sinais do invejoso é justamente desdenhar, é justamente quando você vai compartilhar uma conquista, ele sempre dá um pitaco negativo, não fica muito feliz porque isso dura pouco. Enfim, tem essa história. No caso da magreza, nossa, o que adianta estar magra, mas não estar comendo doce? Eu prefiro estar gorda comendo doce. Isso aí a gente está brincando assim...
Mas tem coisas muito mais sérias, né? Muito mais sérias, E que a gente vai óbvio, chegar lá. porque realmente tem os níveis, né? Tem os níveis. Vamos falar do cérebro do invejoso? Ai, Vocês não acho chique você sabem. falar de cérebro. Vocês não sabem que existe uma região nossa do cérebro aqui que é ativada quando sentimos inveja. Um cientista japonês, ele fez uma pesquisa gente, essa pesquisa é de 2009, não é nada novo. Ele fez uma pesquisa com ressonância magnética e aí ele escolheu 19 pessoas, são, se não me engano, 10 homens e 9 mulheres, todos jovens, na média de 20 anos, e colocou lá, né, no aparelho, e incitou a que eles sentissem inveja. E começou a fazer a ressonância para saber qual a área do cérebro era ativada, se é que existia alguma área que era ativada, em um momento de sentimento de inveja. E aí ele descobriu que quando a galera foi incitada para sentir inveja, teve uma área do cérebro que chama giro do cíngulo anterior dorsal, e esta área é a mesma área da dor. Meu Deus. Isto significa dizer, sabe a dor de amor? É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. O giro do cíngulo anterior dorsal. É a mesma dor de amor, porque esse giro, ele é responsável pelas emoções, né? E pela dor. Por reações, enfim. Então, quando a pessoa está sentindo inveja, é essa área aqui que é ativada. E aí é como se a pessoa sentisse dor. Como se ela tivesse... Sabe quando a gente bate o dedinho na cadeira da cadeira, no pé da cadeira ou no pé da cama? Que a gente... Então, é essa areazinha aqui. E a sensação do invejoso é a mesma. É como se ele tivesse sentido dor física. É que nem a dor de amor, quando a gente sente dor de amor. Mais ou menos a mesma coisa. Então, a coisa é bem séria. A gente estava brincando, mas a coisa é... Porque, gente, a gente há de convir que o invejoso sofre. Porque se ele sente dor, ele está sofrendo. Sim. Certo? Então, é um sofrimento. Né? Isso então, mesmo. E a pesquisa continua. E o que eles fizeram? Falou, bom, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas pessoas que eles se invejaram e vamos colocar essa pessoa, simular que essa pessoa está... Que essa pessoa... Eles fizeram que essas pessoas imaginassem que o alvo da inveja, tivesse se lascado, tivesse tido um fracasso enorme. E aí o que foi ativado foi o estriado ventral. Ó, eu vou mostrar aí essa pintinha azul aqui, ó. E esta região é a responsável pelo prazer, pela área da alegria. É o responsável pela dopamina. Então, quando a pessoa, né, o foco do invejoso se lasca, eles têm uma sensação de prazer. Isso é físico. Então, é muito louco quando a gente estuda, né, o cérebro e vê que tudo está ligado, tudo tem uma razão ali. Não justifica, tá bom? O cara ser invejoso, não justifica o cara desejar o mal alheio. Eu não estou justificando, eu estou dizendo o que acontece no cérebro. Por exemplo, nos lóbulos frontais do cérebro, pessoas que têm lesões aqui nos lóbulos frontais do cérebro, essa aqui é a frente do cérebro, tá? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Então, aqui é o lóbulo frontal. Então, pessoas que têm lesão nesses lóbulos aqui têm mais propensão a sentir inveja. Pessoas que têm lesões nesse córtex aqui pré-frontal, que é essa cor um pouquinho mais escura, elas não sentem inveja e nem prazer por nada, quando ela tem lesão aqui. Tá.
Até brinquei com a Rô, né, Rô? A Rô falou que ela tem lesão aqui, porque ela não tem inveja de ninguém. Tô nem aí. Mas a gente tem inveja sim. Se a gente é normal, a gente tem inveja sim. A gente tem de aprender a olhar de frente para as coisas e entender o que eu estou sentindo e a minha capacidade de transmutar o que eu estou sentindo. Para o lado positivo ou para o lado negativo. O que eu posso fazer com isso, né, de melhor? Exatamente. Porque se a gente for pensar na evolução da história, como você começou a live falando, tem muitas coisas que aconteceram no mundo que são positivas graças ao conflito de inveja. Então, um tem inveja de outro e um quer superar o outro, né? A inveja e o orgulho andam juntas. É muito... Porque, como a gente já disse, a inveja mexe com o nosso ego e, normalmente, a gente inveja algo que está cutucando a nossa ferida. Né? Então, a inveja tem a ver com o outro, com o que o outro tem. E eu quero para mim. E o ciúme já é a posse do outro. Então, quando eu estou nutrida de ciúme, eu quero possuir exclusivamente alguém ou alguma coisa. Porque a gente acha que ciúme é só de pessoa, mas tem pessoas que têm ciúme do carro, da casa, do cachorro, do livro, enfim. Então, a gente adota uma exclusividade. É um sentimento de egoísmo, né? Assim como a inveja. Traz ali um pouco de egoísmo porque eu quero ser feliz. Então, o invejoso, eu adorei quando nós estávamos preparando a live, você disse, o invejoso tem zero empatia. E é verdade. Se o invejoso não tomar cuidado com o sentimento dele e transmutar e canalizar a energia, porque quando você inveja alguém, você está movimentando uma energia para o outro, em lugar de você conquistar para a sua vida. Você está querendo, de novo, viver a vida do outro. A vida do outro. E a pergunta por que eu estou querendo viver a vida do outro? Então, em lugar de gastar energia conquistando as coisas para mim, eu estou querendo que o que o outro tem, e ainda, quando é mais intensa a inveja, eu quero que o outro se dane. Porque eu quero que o outro tenha sem eu fazer bem. Nada, né? Porque eu não paro para pensar o que o outro fez para chegar. Eu quero o que ele tem, mas eu tiro o bumbum da cadeira, querido, vai fazer alguma coisa para você ter. Exatamente. Né? Por isso que é tão controverso. O ciúme também causa dor. Né? Porque é muito ruim você querer ter o controle de algo e você pode até ter controle de algo inanimado, um objeto, mas de uma pessoa você não tem controle. Aliás, você não tem nem o direito de querer exclusividade, porque ninguém vive para uma pessoa exclusivamente, né? Então você sofre porque você tem esse sentimento de posse para você. A inveja não, você quer o que o outro tem de posse. Beijo. Boa noite, muito obrigada. Recebam o nosso carinho, tudo é feito aqui com muito amor, espero ter contribuído e curtam o fato de serem humanos e falíveis. A gente está aqui para crescer. Beijo, boa noite, fiquem com Deus, tchau. Boa noite, obrigada.